Muito bem, lição número 7, na parte de domingo, falando sobre uma pergunta importante. Se temos que responder perguntas e elas são importantes, obviamente a resposta tem que ser importante, porque pode direcionar a pessoa que fez a pergunta para uma decisão. Por isso, as pessoas hoje se perguntam, por que eu estou aqui nesse mundo? O que estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu estou indo? Qual é o propósito da minha vida? Nossa vida cristã, ela tem uma razão para se sustentar. Essa razão está na salvação que Cristo promoveu para a nossa vida. Por isso, essa vida tem um propósito. Ela tem, um local de origem. A origem é em Deus. O propósito é justamente a missão de levar a salvação a outras pessoas. O lema da nossa vida tem que ser: o amor de Cristo nos constrange. O objetivo é herdar a vida eterna. Diante, então, disso, o mais importante é a fidelidade que demonstramos ao nosso amado Salvador nesta vida. Já que Ele nos deu uma origem, nos deu um propósito, nos deu um lema e nos deu uma missão, então temos que cumprir esses quatro elementos da nossa vida. Por isso, João Sanches, que foi um reformador condenado pela Inquisição a morrer queimado num poste, na hora que tocaram fogo, as cordas foram queimadas primeiro. Ele se viu livre e correu na direção da bancada do tribunal. As pessoas pensaram, ele vai se retratar. Outros pensaram, ele vai se vingar em alguém. Ele disse, calma, senhores. Eu só me aproximei para dizer aos senhores que eu não preciso de cordas para me prender nesse poste. Eu só queria dizer aos senhores que o que vocês estão fazendo, me matando, não quer dizer nada, porque minha vida está escondida em Cristo. Eu tenho a certeza da vida eterna por Cristo Jesus, a quem eu sempre servi. Mas eu tenho uma pergunta para os senhores. Eu tenho a certeza da vida eterna. E os senhores, o que terão depois da morte? Pensem nisso. E virando as costas, dirigiu-se ao poste, onde abraçado, ele morreu queimado, cantando hinos de louvor a Deus. Houve um silêncio sepulcral naquele tribunal. As pessoas se entreolharam diante da pergunta de João Sanches. E vocês, o que terão depois da morte? É uma pergunta importante, como o homem fez para Jesus Cristo. A pergunta número 1 diz assim: que pergunta um doutor da lei fez a Jesus? E por que ele perguntou isso? Lucas 10, 25 diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei para tentar Jesus e perguntou-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Resposta: o doutor da lei não queria uma resposta assim teológica. Ele queria uma resposta direta. Ele queria testar Jesus Cristo com a sua pergunta. Mas Jesus não o ignorou, nem tratou mal. Antes, com cordialidade, Jesus Cristo respondeu à pergunta, colocando o doutor da lei para avaliar a resposta que seria dada. Uma pergunta desse calibre, que farei para herdar a vida eterna, serve para colocar as coisas nos devidos lugares. A pergunta do doutor da lei tinha um propósito, que era engrandecer a si mesmo. Que farei para herdar a vida eterna? Ele queria uma resposta com itens que a pessoa deveria fazer para herdar a vida eterna. E os doutores da lei, os intérpretes, eram campeões em fazer obras para estarem salvos diante de Deus. Então ele queria uma lista de coisas que ele já estava fazendo. E assim seria engrandecido diante de todas as pessoas. Jesus sabia da real intenção da pergunta do doutor da lei. Mesmo assim, Jesus o tratou muito bem. Jesus não o ignorou. Jesus sabia que era importante cuidar da vida eterna. E todos que se interessam por esse assunto, que farei para herdar a vida eterna, estão interessados numa vida com Deus. Estão interessados numa vida eterna. Por isso a pergunta ela é importante, mesmo que nessa ocasião o doutor da lei tivesse uma segunda intenção escondida na sua pergunta. Nós, como cristãos hoje, fazemos para nós e para Deus a mesma pergunta: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Essa herança maravilhosa. Certo pastor contava que quando era jovem, ele estava num bar se drogando, bebendo, quando passou um jovem bem penteado, com a Bíblia na mão, era um sábado de manhã. Seu amigo disse: lá vai um bobo para uma igreja. E então aquele
jovem que se tornou pastor disse: bobos somos nós, que estamos aqui gastando nosso dinheiro e acabando com com a nossa saúde. Esse jovem é um sábio, está indo aprender coisas boas. Eu vou atrás dele. O amigo disse: você é louco? Não, eu vou atrás dele. Seguiu o jovem até uma igreja. Entrou na igreja, era a escola sabatina. Foi bem recebido, aprendeu coisas novas, voltou mais vezes, se tornou um adventista, recebeu um chamado de teologia, estudou e se tornou um pastor ordenado, pregando a mensagem da salvação. Isto é um interesse grandioso pela vida eterna. O apóstolo Paulo, ele também tinha um interesse muito grande pela vida eterna. E a pergunta número 2 diz assim: o que o apóstolo Paulo apresentou à igreja que fala sobre como damos importância à vida? No livro de 1 Coríntios 15, 30 a 32, o apóstolo Paulo pergunta o seguinte: por que nós estamos sempre, a toda hora, em perigo? Eu protesto que cada dia eu morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se estamos em perigo é porque temos interesse em levar a mensagem a vocês. Verso 32. Se como homem eu combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Se não existe ressurreição, comamos e bebamos, que amanhã vamos morrer mesmo. Então, para a pergunta, o que o apóstolo Paulo apresentou à igreja que fala sobre a importância da vida? Resposta: Paulo disse que se não existir a ressurreição nem a vida eterna, tudo que nós fazemos está sendo em vão. Viver para Deus não representa nada se não existir nem ressurreição nem vida eterna. Jesus Cristo mostrou que a ressurreição foi um fator importante, um divisor de água. Sua vida foi importante, sua morte foi importante, mas a sua ressurreição foi a coroação de tudo que ele fez. E o apóstolo Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Estamos perdendo tempo. Existe uma verdade a ser considerada na colocação do apóstolo Paulo, que nos leva a considerar que a pergunta do doutor da lei, apesar de ter uma segunda intenção, tem um fundamento profundo para a nossa existência. Que farei para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus mostrou que nossa obediência e amor a Deus e ao próximo tem uma finalidade muito importante. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus mostrou que a vida eterna está focalizada no amor a Deus e no amor ao próximo. Isso é sentimento de missão. A missão de Deus é a minha missão, é a tua missão. Ellen White, no livro Grande Conflito, página 620, escreveu o seguinte: nós temos uma grande obra para fazer, se quisermos herdar a vida eterna. Temos que renunciar às coisas desse mundo e viver uma vida de justiça. Que farei para herdar a vida eterna? Considere essa pergunta. Examine a sua vida. Veja se você está andando no caminho da vida eterna. Jesus Cristo diz: o caminho da vida eterna tem que passar pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo. A missão divina está tendo o próximo como o nosso alvo principal. Deus abençoe a todos. Obrigado, meu Deus, porque nos ensinas que a pergunta do doutor da lei passa pelo nosso coração, pela nossa vida. Herdar a vida eterna está em conexão com amar o Senhor Deus e amar o nosso próximo. Te agradecemos pela iluminação deste assunto em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração, feliz domingo para você. Fique com Deus e vamos à luta nessa semana que vai ser abençoada.